Olá, graça e paz a todos. Sermão do Monte. Que sermão é esse? Qual o objetivo de Jesus quando ensinou o Sermão do Monte? E qual deve ser o seu impacto em nossas vidas? A simplicidade das palavras e a profundidade de ideias deste sermão tem atraído cada nova geração de cristãos, além de muitas outras pessoas. Quanto mais exploramos suas implicações, mais fica por ser explorado. Suas riquezas são inexplicáveis. Não podemos sondar suas profundezas. Na verdade, aproximamo-nos do céu. Neste vídeo, eu falarei sobre a quarta bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. As bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Não existem 8 grupos separados e distintos de cristãos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos e outros ainda chamados para suportarem perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo, que ao mesmo tempo são mansos e misericordiosos, humildes de espírito e limpos de coração. Choram e têm fome e sede de justiça, e também são pacificadores. Isso significa que todo aquele que segue a Jesus precisa necessariamente desenvolver essas qualidades, pois são elas que distinguem quem verdadeiramente segue a Cristo e quem não segue. Cada uma dessas qualidades foi elogiada, enquanto cada pessoa que a possui foi declarada bem-aventurada, isto é, muito feliz. Além disso, para cada uma dessas qualidades, há uma bênção prometida no reino de Deus. As 3 primeiras tratam a pessoa para que ela tenha um bom relacionamento com Deus. Os pobres de espírito são os desprovidos de orgulho. Os que choram são inconformados com o pecado. Os mansos são aqueles que se dobram diante de Deus. As 2 próximas tratam diretamente a pessoa para um relacionamento com o seu semelhante. Vejamos a sábia coerência dos ensinos de Jesus. Os pobres de espírito receberão um reino. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Já no Cântico de Maria, os espiritualmente humildes e famintos foram saciados, e ambos declarados bem-aventurados. Pois Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Este princípio generalizado ficou aqui particularizado. Os famintos e os sedentos que Deus satisfaz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. Os cristãos não são como os pagãos, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como nos disse o Mestre Jesus em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos. O primeiro, a justiça legal, é a justificação. Um relacionamento certo com Deus através da justificação em Jesus Cristo. Os judeus buscavam a lei da justiça, escreveu Paulo mais tarde, mas não alcançaram, porque buscavam pelo modo errado. Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à que vem de Deus, que é o próprio Cristo. Em segundo lugar, a justiça moral. É aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Jesus prossegue, depois das bem-aventuranças, constatando a justiça cristã
com a justiça dos fariseus, quando diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 20. Esta última era uma conformidade exterior às regras. A primeira é a justiça interior, do coração, da mente e das motivações. É desta que devemos sentir fome e sede. É um erro, entretanto, supor que a palavra bíblica justiça significa apenas um relacionamento correto com Deus. De um lado, uma justiça moral, de caráter, e de outro, uma justiça de conduta. A justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal. Inclui também, em terceiro lugar, uma justiça social. E a justiça social, conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar, nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome e sede de justiça em toda a comunidade humana, para agradar ao Deus justo. Quais são as lições práticas que aprendemos dessa bem-aventurança? A primeira, fome e sede, são necessidades básicas da vida de todo e qualquer ser humano. Em segundo lugar, justiça, apontando como posição correta diante de Deus, como está escrito em Salmos, capítulo de número 63, versículo de número 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Em terceiro lugar, quais são os benefícios deste estado? Fome e sede. Fome e sede são sinais de vida. Morto não tem nem fome e nem sede. Certeza de que serão fartos. Em primeiro lugar, a justiça que praticamos deve ter como referencial a justiça de Deus. A justiça de Deus, mesmo quando recheada de misericórdia, não tem outro propósito senão o de restabelecer a verdade. Fazer justiça significa estabelecer a verdade sem parcialidade. Ter fome e sede de justiça para o cristão é, antes de tudo, buscar a retidão de suas atitudes, de suas motivações, de seu coração e da sua mente. Não se trata apenas de estar interessado na retidão, mas é ter fome e sede por ela. O que quer dizer que o cristão não sobreviverá se não for pela justiça. Como entender a justiça para com os homens? Vivemos sob duas leis, a lei de Deus e a lei dos homens. Devemos primar por obedecer às duas leis. Porém, a lei de Deus deve ser priorizada sempre. Quanto aos ladrões, assassinos, bandidos e outros, como ser justo? Em primeiro lugar, o perdão é devido a todos, sempre. Em segundo lugar, regras de comportamento, quando quebradas, geram punições. Fazer justiça não é simplesmente perdoar, mas é também ensinar. Em terceiro lugar, toda pessoa tem o direito a uma nova oportunidade. Em quarto lugar, a justiça não deve ser escrava da injustiça. As autoridades, para exigirem respeito, precisam oferecer credibilidade. A desordem não pode suplantar a ordem. Na lei de Deus, a justiça é operada através do amor. Na lei de Deus, podemos perdoar incondicionalmente a pessoa. Porém, quando erramos, quebramos o padrão de Deus e dos homens. Por isso, para que a justiça se estabeleça, é preciso um acerto com as duas leis. Ter fome e sede de justiça significa que sem ela, nosso viver estará incompleto.
deve ser necessidade básica. Nunca devemos fazer justiça própria. Lembre-se sempre que a vingança pertence a Deus e não a nós. Reflita na promessa do Senhor. Eles serão fartos. Se dependermos de Deus para que se estabeleça a justiça, seremos totalmente saciados, fartos, satisfeitos. Deus não muda, como está escrito em Romanos, capítulo de número 12, versículos 18 ao 21. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6, nós lemos assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Efésios capítulo de número 3, versículos 20 e 21, nós lemos assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Colossenses capítulo de número 3, versículos 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Fazer justiça é, antes de tudo, exercitar a fé, a paciência e o perdão, com certeza de vitória. Eu espero que você seja esse discípulo de Jesus que tem fome e sede de justiça, e certamente será plenamente saciado pelo próprio Deus. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.